Seja bem-vindo à Crise dos 20, o seu guia nada oficial para a vida adulta, uma fase onde ninguém sabe o que tá fazendo, mas tá todo mundo tentando descobrir. Eu sou Raíssa e hoje eu estou aqui com a mesa cheia, com vários hosts também, André, Larissa e Maria Clara, que também faz parte aqui da nossa produção e que veio aqui conversar com a gente hoje. E o tópico para falar é uma finalização, né? Que durante esse percurso a gente aprendeu muita coisa, esperamos, mas é aquela coisa. Falam que na fase dos 20 é o momento em que a gente deve sempre aprender, estar disposto a aprender com as coisas que a vida vai passando pra gente, mas será que a gente tá realmente conseguindo consumir o que está sendo passado pra gente? Então é sobre isso que nós vamos falar sobre hoje. A gente fez algumas perguntinhas uns pros outros, surpresa, tá? Não era a intenção, mas Raíssa criou isso. Eu queria suspense. E aí, então, eu vou começar. A minha primeira pergunta foi: qual foi a... Daqui, né, a gente já teve 7 episódios, esse é o 8º. Sim. Qual foi a maior lição que vocês tiraram desses últimos 7 episódios, com esse tanto de convidado que a gente teve? Eu acho que foram 6 convidados. Mais? Foram muitos, gente. Qual foi a maior lição que vocês tiraram, cada um? Bom, pelo fato da gente ter entrado em contato com vários profissionais de várias áreas, foram assuntos muito diferentes, acho que deu pra gente poder pegar um pouquinho de conhecimento de cada um. Mas como vocês me conhecem e, eu acho que deu até pra poder perceber aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do lado do empreendedorismo. Então, a lição que eu tenho pra levar não é o fato de que algum convidado falou pra mim. Foi mais sobre saber a história por trás deles. Porque muitas vezes a gente já entra em contato com essas pessoas quando elas estão na fase de sucesso. Mas a gente não sabe como é que foi o percurso para isso. Então, quando a gente teve Priscila aqui, ela falou que os primeiros sócios dela foram os colegas de faculdade. Fiquei assim, caramba, que legal. Porque, a gente tá aqui, a gente tá realmente criando conexões que às vezes a gente não dimensiona que isso daqui pode realmente virar algo muito grande na vida real. Então, realmente a gente se conectar com pessoas, né? Todos os episódios, por mais que se tratavam de assuntos completamente diferentes, eles acabavam ligando em um mesmo quesito, que era na conexão. Tanto em questão de relacionamento, quanto em questão de amizade, família. Então, a gente realmente analisar essas conexões que a gente tem com as pessoas, esses relacionamentos, e ver se eles têm harmonia com o que a gente quer para o nosso futuro. Então, eu acho que com isso eu comecei a me analisar por dentro mesmo, entender mais nesse papel de introspecção e ver se as pessoas que estão ao meu redor também preenchem o mesmo objetivo que é o meu. Pra mim, acho que o que foi mais relevante foi entender que a vida é um moinho e que vai moer os nossos sonhos e reduzi-los a pó. Eu acho que é uma fala carregada de muito sofrimento, mas também de muito realismo, sabe? Eu acho que de fato, para muitas pessoas, e acho que por ser o mais velho também, acho que ela tem muita essa visão. Nem sempre vai dar pra sonhar. Sabe, nem sempre os sonhos da gente vão se tornar realidade. Porque lá na frente você vai perceber que aquilo nem era sonho às vezes, sabe? Que não dá... E para muitas coisas ninguém é permitido, assim, para algumas pessoas, na verdade, não é permitido sonhar ou realizar. Então, assim, mesmo olhando por um lado de muito privilégio, né, que todos nós aqui somos, e você que está vendo esse vídeo também, porque você tem internet, tem um celular, tem uma televisão, tem pessoas que não têm isso, Mas, de fato, olhando por um lado de privilégio, é entender exatamente essa posição, sabe? É muito bom a gente perceber que outra coisa... apagou aqui, irmão. Entender que a gente não tá sozinho, sabe? Eu acho que o grande problema da crise dos 20 e da nossa adolescência, juventude, etc., é achar que a gente sempre sofre mais do que todo mundo, é achar que a gente sempre sente mais do que todo mundo, que a gente padece e sabe mais. E aí você vai entender que não.
que tá todo mundo vivendo a mesma coisa, que já passaram por isso, ou estão passando também, ou vão passar. Mas ninguém tem um sofrimento tão maior assim. O nosso sofrimento não é tão maior assim. Então todas as pessoas que passaram por aqui, independente da idade delas, a gente vai entender que elas também tiveram conflitos internos, externos, na vida, no trabalho, e que vai ser assim. E é isso. Bom, igual o André falou começando, todos os episódios foram muito enriquecedores para todo mundo que está aqui e também para quem está assistindo. Acho que a gente conseguiu tirar muitas experiências através deles. E realmente a maior experiência e maior lição assim foi ver que nem todo mundo está sozinho, né? Que quem ainda não passou pela crise dos 20 ainda vai passar. E também para a gente ver que ninguém está onde está agora de uma hora para outra. Foi todo mundo construindo isso com o passar dos anos, inclusive durante a crise dos 20. E por mais que agora a gente ache que é uma fase assim, um momento de surtar, é essencial todo mundo Às passar vezes por essa fase pra gente ver que pra gente crescer a gente precisa tomar muita pancada da vida, né? Porque a gente não tem tudo ali que a gente quer, no momento que a gente quer. Então Desculpa, me engasguei. Então eu acho que todos os episódios foram muito bons. Principalmente o que eu mais gostei foi o de Gustavo, porque eu sou assim, louca pra conhecer o mundo. E o episódio dele me fez querer mais ainda. Então, assim, acho que a gente tá encerrando o nosso podcast com muitos aprendizados e que a gente vai levar pra vida toda, né? Foi muito enriquecedor. Eu acho que eu tirei 2 lições, assim. Uma foi no primeiro episódio, que foi Rafael, que falou pra gente que as crises nunca param. E assim, com o decorrer dos episódios, eu fui vendo que de fato é algo. Então, todo mundo tem uma crise o tempo inteiro. É a crise dos 20, é a crise dos 30, dos 40, dos 50. As crises nunca param porque, como Maria Clara falou, é isso que faz a gente crescer. Eu escuto muito isso no meu trabalho, mas eu escuto isso muito do meu pai também. Que a gente só cresce no desconforto. Porque nossa tendência é ficar mais confortável possível. E se você não tem nenhum desconforto para poder te fazer buscar o conforto novamente, você nunca vai conseguir sair daquele lugar. Você vai ficar na sua zona de conforto, você fica apático, você não sente mais nada. Então, você fica realmente estagnado, sabe? E isso de as crises nunca param, me deu um conforto, porque é bom saber que as crises nunca param, porque a gente nunca vai parar de crescer. Sabe? Porque, de fato, idade não é sinônimo de maturidade. Quem assistiu o Casamento às Cegas 50+, sabe disso. Não é. Então, saber que o que faz da gente, quem a gente é, são os eventos que a gente ultrapassa e que a gente atravessa, é muito bom. E a segunda lição... Peraí, eu esqueci. A primeira é que as crises nunca param. A segunda. A segunda é que todo mundo que veio aqui falou que a crise dos 20 foi decisiva pra pessoa decidir, assim, o que ela quer, o que ela não quer. Ou até, tipo assim, não quero nada, não sei ainda. Que a crise dos 20 é realmente tentativa e erro. E eu penso que a vida toda é assim. Mas quando a gente tem 20 anos, é melhor porque a gente é semi-adulto. A gente não é 100% adulto. Então, a gente pode errar. Mas a gente também não é 100% jovem, então a gente não pode errar tão gigante assim. Então é aquela crise ali de, tipo assim, tentar errar, começar um curso e trancar, começar um emprego e não gostar. Assim, é claro que a vida tem limitadores, né? Não dá pra jogar tudo pro alto. Mas é a fase de, tipo assim, descoberta mesmo. Começar e errar, tentar e dar errado, tentar de novo, ver se é isso que você quer mesmo, se não é, o primeiro relacionamento, a primeira vez morando sozinha, a primeira conta, tudo. Então, isso me deixou feliz, porque eu já errei horrores, né? Eu vou errar muito mais, porque espero que eu tenha muitos anos de vida. Mas eu fico feliz em saber que esse turbilhão de emoções e de sentimentos é feito porque eu tô na crise dos 20, sabe? Não vai ser assim pra sempre, mas vão ter desafios pra sempre. Isso me deixa feliz.
E aí, Raíssa, o que você preparou de perguntas? Estou curioso. A primeira pergunta já foi riscada, porque ela... Mas a gente estava falando aqui muito sobre questão de refletir, né? Tava mais ligado a gente pensar, mentalizar, pegar esses ensinamentos que foram passados pra gente e levar realmente pro pensamento. Mas agora eu queria saber de vocês em questão comportamental, na prática. Não precisa ser necessariamente sobre os episódios em si, mas durante esse processo que a gente estava vendo aqui, o que vocês perceberam de mudança no comportamento de vocês seguindo essa trajetória? Eu acho que foi a descoberta de algo que eu gostei de fazer. Sabe? Eu acho que eu gostei disso aqui. Eu gosto dessa confusão, assim. Ao mesmo tempo, não gosto. É incrível, é uma dualidade. Mas eu descobri que é legal fazer isso aqui, sabe? Porque por mais que a gente tá aqui conversando de uma maneira um pouquinho mais poética, né? Pra não ser cancelado em alguns países. Que a gente não conversa, né? A gente não fala assim. As nossas conversas... Então... Onde desligar a câmera? Se eu quiser. Mas eu descobri que isso aqui é muito legal. E que pode, de alguma forma, mudar um curso, eu falo, na minha vida, assim, sabe? Sei lá, vai que de repente. Não sei. Não sei se também você tem talento pra isso, mas ao mesmo tempo é gostoso, sabe? Não sei se é por vocês, mas pelo contexto geral é gostoso ficar batendo papo enquanto a gente é gravado, sabe? É interessante. Então, eu nunca assisti nenhum episódio desde que eles foram publicados, pelo menos os que eu estava. Eu tenho um pouco de vergonha. Eu também. Então, eu fico tranquila com isso. Apesar, eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora, eu sou muito crítica, eu sou muito autocrítica. Eu acho que é por isso que eu mudo tão rapidamente. Eu sou muito observadora comigo mesma e com todo mundo. Mas, assim... Raíssa falou pra gente ser host, co-host, enfim, pra gente vir falar. Eu não tinha feito nenhuma parte do trabalho ainda, pensado em ficar em nenhuma outra parte do trabalho ainda. Então eu falei, por que não? E pra ser sincera, é muito mais tranquilo do que eu imaginei. Eu penso que talvez se eu estivesse me vendo ali no visor, eu ia me incomodar um pouco mais, porque eu ia ficar mais assim... me policiando. Mas como eu não tô e como eu não assisto depois, então eu sinto que é muito libertador. Mas obrigado você que assiste, tá? Assistam, gente. Mas eu tô querendo dizer aqui presencialmente, mas... Exato. Mas o que eu tô querendo dizer é que é muito libertador você não ficar ali aquele tempo todo. Porque meu story, eu posto o story, eu fico o dia inteiro vendo ele. Não pra criticar, porque eu me amo mesmo. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, é muito bom vir aqui ter várias conversas que a gente tem normalmente. A gente tem todas essas conversas normalmente. Não todas, mas muitas dessas. E a gente, tipo... tá aqui falando com pessoas que são como a gente, que estão na mesma fase que a gente, ou que já passaram, ou que ainda vão chegar. E é muito bom saber que a gente tem alguma coisa pra compartilhar, porque, pra ser sincera, a gente sempre pensa que a gente, não é nada demais, alguém mais velho, com certeza vai ter algo muito mais importante pra falar. E às vezes sim, só que às vezes não. É bom saber que o que eu falo, alguém assiste e pensa que é importante, que é legal. É o primeiro vídeo que eu tô participando. Eu nunca quis aparecer em nenhum dos episódios porque eu tenho muita vergonha. Então, minha função no podcast foi outra, né? E, assim, igual a gente falou aqui, realmente é um bate-papo. Depois que eu sentei aqui na mesa, eu vi que não precisa desse desespero todo que eu tava sentindo. Então, assim, realmente eu acho que o podcast serviu muito também pra poder... tranquilizar mais a gente, ver que, assim, nós 4 reunidos, não em todos os episódios, né, nesse específico, que cada um vai completando o outro também na hora que a gente fala, todo mundo tem praticamente o mesmo pensamento, são as idades parecidas, né, André? Então, assim, é muito bom... E acaba ficando muito mais descontraído, né? Sim. Fazer aquilo que a gente gosta, até porque nosso curso é publicidade. Não adianta a gente querer esconder atrás das câmeras, ficar com vergonha, porque nosso curso não tem jeito. Então, assim, acaba sendo muito mais divertido. E eu acho que fez com que essa vergonha que a gente tinha muito
e o medo, né, fosse sumindo mais. Igual nos episódios que vocês fizeram com os profissionais. Eu acho que vocês arrasaram. Eu jamais teria... Não vou falar jamais não, porque eu vou ter. Mas ela carregou esse podcast nas costas no backstage, tá? Porque ela fez muita coisa. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo esse amendoim aqui? Vocês estão vendo essa caneca? Então... Pode falar. Então, assim... Acho que foi uma experiência incrível e a gente espera também que você que está aí assistindo tenha aprendido muito com a gente. E se tiver também uma oportunidade, crie um podcast com seus amigos sobre um tema legal que, igual o nosso, Crise dos 20, acho que muitas pessoas se interessaram. E é isso. Bom, pra mim, tipo, eu sempre tive muita desenvoltura para falar com a câmera, mas não com outras pessoas. Eu sou, tipo assim, o básico do básico de uma estudante de publicidade, que gostava de gravar vídeo pro YouTube quando era criança. Então, desde muito pequena, eu sempre gostei de gravar. Mas ter essa desenvoltura para falar com outras pessoas, ainda mais que são profissionais, assim, nas suas áreas, foi realmente um desafio muito grande, que me tirou da zona de conforto de uma determinada maneira. E eu percebi que... Não só no podcast em si, se você vê os primeiros episódios, eu estava bem mais retraída do que eu tô agora. Eu estava bem mais, assim, bem mais engessada. Agora eu já consigo me soltar mais. E eu percebi que isso me ajudou na minha vida fora do podcast, que eu me tornei uma pessoa mais cara de pau. Tipo, agora, antes eu era simplesmente... politicamente correta, sabe? Eu tinha o medo de, por exemplo, abordar pessoas e perguntar coisas que eu tinha vontade, só que eu tinha vergonha. Hoje em dia, não. E eu percebo que, às vezes, ser cara de pau é bom. Às vezes, você, tipo... Te leva longe. Exatamente. Pouco, pelo menos, né? Obviamente, não ser tanto, né, gente? Bora lá. Bora. Tem Se regulem. Que nem a Larissa falou, a vida tem seus limitadores. Não vamos jogar tudo pro ar. Mas é de ter essa percepção que tá tudo bem eu, às vezes, por mais que eu esteja morrendo de medo, de vergonha, eu ir lá fazer com cara de pau, sem, tipo assim, deixar a vergonha de lado, porque isso, tanto em questão do trabalho na minha vida pessoal, me trouxe coisas muito boas que, tipo, eu nem tava imaginando que se eu só ficasse, nossa, mas e se essa pessoa achar que eu tô sendo muito invasiva? Tipo assim, obviamente, né? Tem que ter o senso. Mas se essa pessoa achar que eu tô sendo invasiva, então eu sempre era muito corretinha e não queria fazer nada com os outros. Mas aí depois que eu percebi, não, vou ser cara de pau, vou fazer as coisas, me levou a lugares que eu nunca imaginaria onde eu poderia estar. Então me ajudou muito nessa questão de poder... sentar em mesas que realmente estavam fora de cogitação antes de começar a gravar o podcast. Entendi. Gostei. Eu gostei da resposta, realmente fez refletir. Fiquei olhando pro lado assim. Eu queria perguntar uma coisa. Qual a decisão mais difícil vocês já tomaram na vida? E que lição que isso trouxe? Bom, a primeira decisão mais difícil assim, que eu tomei na vida foi a questão do curso mesmo, que eu queria seguir. Porque eu vim de uma cidade muito pequena e lá o único curso que tem é Ciências Contábeis e, tipo, alguns cursos aleatórios que envolvem fazenda. E eu e fazenda não nos damos muito bem. Mas eu via, tipo assim, desde muito pequena, eu me via naquela situação de desconforto. Eu não queria continuar lá. Então, eu tinha um mundo pra explorar, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Porque, tipo, eu tinha 17 anos, então eu tinha meus limitadores ali. Minha mãe ia falar, não, você tá doida? Eu tinha nota pra poder passar no sul do Brasil, lá na Bahia, no Enem. E minha mãe falava, não, você não vai, você tá doida? Você tem 17 anos, você é diabética, pode acontecer qualquer coisa. Então, a decisão difícil foi realmente decidir o curso que eu queria, que eu ficava muito nessa questão, eu faço publicidade, eu faço moda, que são áreas que eu geralmente sempre gostei muito, ou eu faço direito, porque foi uma área que eu sempre tive também muito interesse. E também é mais tradicional, mais convencional, que todo mundo fala, faz direito, é incrível, né? Tipo, vai ser advogada, vai ser tudo. Mas, publicidade, quando fala assim, o povo, legal, né? Ou é triste, ninguém... É triste. Então, ninguém dá ousadia. Então, exatamente, tipo assim, sair da minha cidade, que tem menos de 50 mil habitantes, vir pra uma cidade maior,
tipo, sendo menor de idade, na cara e na coragem, ou na falta de noção que eu não tinha do mundo, foi realmente uma decisão difícil, porque... E eu ainda nem percebi no momento. Tipo assim, eu tava assim, eu vou mudar de cidade. Mas foi uma decisão muito difícil, porque eu tava deixando, tipo, a pessoa que eu mais amava no mundo, a minha mãe. Lá eu tinha um conforto, lá eu tenho um futuro pra seguir, que tem a empresa dela e tudo mais. Eu poderia escolher aquilo, mas eu quis criar o meu caminho completamente do zero. Então, em uma cidade, em um território completamente diferente. Então, acredito que foi isso. Eu tava aqui pensando enquanto a Raíssa tava falando. Eu perguntei e eu ainda tô pensando. Eu acho que é uma pergunta bem complexa, mas eu acho que a decisão mais difícil, não diria difícil, mas a mais importante que eu tomei foi me permitir errar. Eu sempre tive muito problema com errar. Eu sempre fui muito perfeccionista. Eu ainda sou. Estou fazendo terapia pra melhorar. Mas não é um lado 100% ruim meu. É bom ser perfeccionista, as coisas saem bem feitas. Mas me permitir errar. E eu aprendi muito isso aqui na faculdade, inclusive. Porque eu entrei na faculdade, desde a primeira semana de faculdade, eu já comecei a fazer estágio. E o primeiro estágio que eu fiz... Não pesquisem. O primeiro estágio que eu fiz sugava muito do meu tempo. Eu ficava muito tempo lá. E aí, eu ainda queria ser a aluna estrela da faculdade. Então, eu queria ser a melhor aluna, a melhor filha, a melhor namorada, a melhor profissional. Eu queria ser a melhor em tudo. Eu queria fazer academia. E, assim, eu fiz terapia e eu entendi que, assim, são muitos pratinhos pra equilibrar, como disse minha psicóloga. São muitos pratinhos pra equilibrar. A gente não consegue fazer todas essas coisas. Então, eu me permiti errar, sabe? Não ser a melhor aluna sempre. Antes, eu tinha um problema seríssimo. Que eu tinha feito um acordo comigo mesma de que eu não ia faltar nenhuma aula até o fim da faculdade. E eu aguentei isso por 2 semestres. Eu fiquei 2 semestres inteiros, um ano inteiro, sem faltar nem sequer uma aula. Gente, eu vim pra faculdade com zika, com conjuntivite, conjuntivite não era contagiosa, era bacteriana, não era virose. Mas enfim, e assim, depois que eu fiz terapia, depois que eu entendi que a minha parte estava sendo feita, eu podia ser uma boa aluna e faltar aula. Não todas, mas eu podia faltar algumas. Eu podia ser uma boa filha e não fazer exatamente o que meus pais queriam que eu fizesse. Sabe? Meus pais não queriam que eu saísse de casa agora, né? Agora sim, já tem 2 anos que eu saí. 1 ano, enfim. Mas eles não queriam que eu saísse aquela hora. Mas era pra mim e era sobre mim. E era a minha vida. Então eu saí de casa. Se eu podia, se eu conseguia, se eu lidei com muitos perrengues, mas se eu conseguia e se eu tava apta a isso, por que não fazer? Sabe? Eu tenho certeza que eu não fui a melhor namorada do mundo por muitas vezes. Que eu não fui a melhor filha, que eu não fui a melhor aluna, que eu não fui a melhor profissional, porque eu tava aprendendo. Então, antes isso me machucava e me doía muito. Mas depois eu entendi que tá tudo bem. Eu me permiti errar. Porque se você erra e você fica remoendo aquele erro, eu acho que fica uma coisa muito mais dolorosa e você fica muito mais reclusa e se policiando para não errar. E eu aprendi que, na verdade, a gente tem que se policiar pra não deixar de fazer, sabe? Vai com medo mesmo. Eu acho que essa é a dica que eu tenho. Vai com medo mesmo, faz com medo mesmo, erra mesmo. Não, claro, não erra uma coisa escabrosa, mas erra mesmo, sabe? É bom errar, porque você vai saber as consequências daquilo e se você gostou ou não, sabe? Às vezes nem é um erro. Você fez achando que é um erro e você gostou. Você fala, não, eu acho que fui bem. Ou então você erra e fala, nossa, odiei, essas foram as piores consequências, nunca mais vou fazer isso. Então nunca mais faz, sabe? Eu acho que essa foi a decisão mais importante da minha vida e acho que é mais difícil também. Ainda tô nela, tá? Tô no caminho. Mas me permiti errar. Então, não é copiando, mas também a minha decisão mais difícil que eu já tomei foi escolher meu curso. Por quê? Gente, eu sempre achei que a gente tem que escolher nossa profissão muito novos. Tipo assim, eu formei na escola, eu tinha 18 anos. E aí eu já falei, eu preciso decidir o curso que eu vou querer pra minha vida. Tudo bem que não é pra minha vida, assim, porque eu podia trancar caso eu não gostasse. Fazer outro depois. Sim, mas igual assim, até os 45 do segundo tempo eu tava decidida que eu ia fazer direito. Não tem nada a ver comigo. Mas eu falei, não, eu vou fazer direito, eu tenho que escolher alguma coisa. Medicina não é pra mim, mas eu não vou ficar aqui parada sem fazer nada. Vou fazer direito.
Aí nos 45 do segundo tempo eu falei assim, não tem nada a ver comigo. Eu prefiro, assim, ficar um tempo pensando no que eu quero fazer do que fazer por impulso. Tô vendo todos os meus amigos já entrando na faculdade e eu aqui sem saber o que eu quero fazer ainda. Aí eu acho que isso foi rodando muito na minha cabeça, sabe? Ficar naquela, o que eu faço? E aí, quando eu falei assim, eu acho que eu tenho tudo a ver com publicidade, porque eu desde pequenininha também tive muita facilidade com a câmera. Assim, com muitas pessoas vendo, tipo, aqui assim, eu tenho um pouco de vergonha. Mas quando sou só eu e a câmera, desde pequenininha, foi sempre muito tranquilo. Mas quando eu vi que eu tinha tudo a ver com publicidade, eu pensei, nossa, eu acho que as pessoas vão me julgar muito se eu falar que eu vou fazer publicidade. Até porque eu não conhecia ninguém que fazia publicidade. Ninguém mesmo. Tipo assim, todos os meus amigos estavam indo ou pro direito, ou pra medicina. E eu ficava, gente, eu vou fazer publicidade. O que eu vou falar pra esse povo? Mas eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer. Se eu gostar, gostei. Se eu não gostar também, qualquer coisa eu tranco o curso, faço outro. E, gente, querendo ou não, o nosso curso hoje em dia é um curso, assim, que tá em muita ascensão. Não tem uma empresa que não precisa de um publicitário. Qualquer empresa precisa de um publicitário. Então, assim, muitas pessoas podem julgar, às vezes, suas escolhas, o que é que você quer, mas o que eu mais aprendi com isso tudo é não escutar. Porque, realmente, eu falava, nossa, eu faço publicidade, aí a pessoa olhava, entendi. Mais outra perdida na vida. Mais outra perdida na vida. Nossa, mas você não foi para a área do direito igual os seus pais? Nossa, mas medicina, isso, aquilo. Gente, pelo amor de Deus, me deixa fazer o curso que eu quero. Eu vou ser melhor profissional que todos vocês, ainda vou jogar na cara de cada um. Eu pensava desse jeito. Não. Eu também pensei. É uma competição. Com as pessoas que me criticavam por fazer publicidade. Já ia aproveitar a câmera e rebaixar. Aí vai ver essas pessoas vão ser seus clientes no futuro, porque Exatamente. Muita gente vai precisar de publicitário e nem sabe ainda, né? Então, assim, acho que a decisão mais difícil que eu tomei foi quando eu vi que, assim, eu queria fazer o que eu queria. E a partir do momento que eu parei de ligar pra opinião, porque nem sabe, todo mundo não, faz medicina que você sabe, forma, já tem ali um emprego garantido, algo do tipo. Mas, gente, se eu formar e não conseguir um emprego bom logo de cara, não é porque eu não consegui um emprego bom logo quando eu formei que eu não vou conseguir um emprego bom. Até porque, igual eu falei aqui, falando sobre os outros episódios, todo mundo que está onde está hoje teve que passar por muita coisa na vida. Eu duvido que algum deles, logo quando formaram, tiveram esse emprego que eles têm hoje. Então, assim, realmente a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida foi escolher meu curso, mas eu não me arrependo. E uma dica para vocês, se vocês quiserem fazer publicidade, não importe com o que os outros vão pensar. É um curso maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente tem muitas experiências. Então, assim, só vai, sabe? Não liga para os outros. Seja feliz. Eu acho que a decisão mais importante e mais madura que eu tomei na minha vida foi quando eu decidi trancar o curso. Não vou dizer que eu também sou apaixonado por publicidade, que não é muito sobre isso também. Mas eu fazia engenharia de alimentos. E eu amava ir para a faculdade, eu estava na UFMG daqui. Eu amava ir para a faculdade, olhar o paisagismo da faculdade, olhar a planta arquitetônica, como era. Tanto que a matéria que eu mais gostava, como era engenharia, a base curricular de engenharia é muito parecida, né, uma com a outra. Então, eu tinha desenho técnico, então eu amava fazer desenho técnico, sabe? Desenhar as plantas e as coisas. E eu desenhava para todo mundo da sala praticamente, porque eu era o melhorzinho e ninguém que fazia engenharia gostava de desenho técnico. Aí, beleza. Quando eu comecei a realmente ter matérias, disciplinas, né? E engenharia de alimentos é um curso um pouquinho complicado, porque a base dele tem muito cálculo, mas também tem muita química, muita física, muita biologia, e é tudo muito. E aí eu achei que não era pra mim, né? Química e eu nunca andamos muito bem juntos, né? Eu e biologia até que eu gosto, mas física, química, cálculo, 1, 2, 3, 4, Deus amado, né? Não sei se... E quando eu comecei a estudar limite integral e derivada, eu falei, não. Senhor,
Não sei nem o que é, mas... Sabe? Por quê? O que tava acontecendo? Deus que me livre. E aí, pra mim, aquilo era muito difícil. Eu me sentia muito burro. Eu me sentia extremamente burro. E é uma das coisas que eu mais detesto em mim. Larissa falou sobre perfeccionismo. Até que eu não sou tão perfeccionista, mas eu gosto muito... Eu tenho um alto esmero, assim. É uma coisa estranha. Que eu nunca gosto de estar numa posição que me deixa fragilizado de alguma forma, sabe? Eu me sentia extremamente burro. Extremamente. Eu não sabia fazer nada. Eu não sabia calcular nada. E eu olhava aquilo ali com desespero, sabe? Eu fazia as coisas ali com muito desespero. Até o momento que eu cheguei num professor, eu fiz uma prova valendo 40 pontos e eu tirei 3. Mas eram 4 questões, cada uma valendo 10 pontos. Menos mal, né? Aí, ok. Aí, enfim, eu tirei 3 ou foi 4, no máximo. Aí eu procurei o professor no gabinete dele, na FMG, cada professor tem um gabinete, assim. Aí eu falei assim, professor, pelo amor de Deus, eu sou muito burro. Eu não sei fazer nada, eu tô desesperado e tal. Ele falou assim pra mim, uma frase que me marcou pra vida inteira. Ele falou, eu tenho certeza que você vai ser o melhor engenheiro, se você quiser. Eu tenho certeza que se você quiser, você vai aprender cálculo, química, física, biologia, o que você quiser. Eu tenho plena certeza que você vai ser o melhor, se você quiser. E aí ele falou assim, mas eu temo que eu estarei ensinando um passarinho a latir. Naquele momento, tipo assim, pra mim, literalmente, tudo fez sentido, sabe? Eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Eu odeio esse curso. Sabe, por que eu tô aqui? O que tá acontecendo? Aí eu passei na secretaria, na reitoria, sei lá, e tranquei o curso. E foi muito importante pra mim. Porque era um curso numa faculdade, numa federal. É muito diferente mesmo da faculdade privada. Mas, pra mim foi extremamente importante. Porque pra vocês terem ideia, foi o dia que eu saí mais feliz da faculdade. Quando eu sabia que não tinha que voltar. Sabe? Sem brincadeira. Então, por mais que isso seja vergonhoso e para algumas pessoas seja um fracasso, pra mim eu olho com muito respeito, sabe? Pra essa história. Porque, de alguma forma, a pessoa madura que eu sou hoje é devido a essa decisão. Sabe? De poder olhar pra mim e não pras pessoas. Não porque eu faço, porque os outros vão achar o que vão... Enfim... Sabe, eu acho que o meu psicólogo falou uma frase muito interessante, que ele falou assim, ninguém vai deitar as costas no seu caixão. Então ninguém, e é verdade, ninguém vai deitar no meu caixão, vai ser eu. E aí quando eu morrer, será mesmo se eu vivi pra mim ou pros outros, sabe? O que eu fiz disso? E é isso. Bom, gente, não sei se pra vocês teve tanto impacto assim quanto pra gente que tava vivenciando isso daqui presencialmente, 24 horas por dia resolvendo BOs para poder tornar esse projeto possível de acontecer, mas a gente espera que com tudo que a gente trouxe aqui para vocês, tanto em questão de psicologia, empreendedorismo, contabilidade, viagens, tudo, você tenha tirado, nem que seja um pequeno aprendizado sobre essa crise dos 20 para poder trazer realmente um conforto maior nessa fase que tá todo mundo achando que tá sozinho, mas na verdade não, tá todo mundo junto no mesmo barco, assim, só que com olhares diferentes, né, para os seus problemas. Mas é isso, eu agradeço muito por vocês estarem aqui, por terem assistido, acompanhado esse projeto com a gente. Agradeço também as pessoas que estão por trás das câmeras aqui, que tornou isso uma realidade, quem tá aqui na mesa junto também. E só gratidão por ter um projeto tão maravilhoso, com uma ideia assim, que foi uma conversa entre amigos ali na sala, falando do que a gente pode falar em um podcast. E sobre a vivência que a gente está tendo na realidade, né? Então, é isso. Muito obrigada por acompanhar a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Quem sabe no futuro não possa ressurgir. Com certeza. E é isso. Acompanha a gente nas outras redes sociais. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.